Quais os argumentos contra o capítulo 6 de Gênesis? Comentário de Mário Persona. A história do ser humano, ela é muito parecida com a história dos anjos. Os anjos foram criados como seres espirituais maravilhosos, com acesso a Deus, com acesso à presença de Deus, e ainda assim uma parcela deles se rebelou, pecou. E aí nós temos o resto da história, esses anjos que pecaram até hoje, trabalhando contrariamente a Deus, porque Satanás queria ser igual a Deus, queria subir numa posição e se igualar a Deus. Então, quando nós vemos Satanás no Jardim do Éden, influenciando Eva a querer ser igual a Deus, como Deus, ele fala assim, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, é exatamente o que ele fez lá no passado. Satanás usa da mesma estratégia que ele aplicou a si mesmo, ele usa para tentar derrubar o ser humano. E conseguiu. A diferença é que para os anjos não haverá perdão. Não há perdão para os anjos. Eles estavam numa posição tão privilegiada, tão elevada, tão na presença de Deus, que não existe perdão para eles. Mas para os seres humanos, sim, existe não apenas perdão, mas existe a inclusão na família de Deus, fazendo de cada crente em Cristo um filho de Deus. E é interessante que quando a gente fala dessa passagem de Gênesis 6, alguns argumentam, normalmente a maior parte da cristandade católica e protestante, argumenta que aquilo ali não era, que a gente pode até ler lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quando alguns leem isso aqui, na maior parte da cristandade, eles dizem, não, isso aqui são os descendentes de Sete. Mas em nenhum lugar na Bíblia é dito que os descendentes de Sete seriam filhos de Deus. Diz que a partir de Sete eles começaram a adorar a Deus, mas não que se tornaram filhos de Deus. Aliás, na Bíblia, os únicos que são filhos de Deus, chamados de filhos de Deus, são os anjos. Primeiro o Senhor Jesus, é claro, né? O Filho de Deus por excelência, mas depois os anjos. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus eram os anjos. Os anjos são chamados de filhos de Deus. Depois tem Adão, que foi criado, um homem criado, que é chamado filho de Deus, porque ele foi criado diretamente por Deus. Uma curiosidade, né? É importante sempre lembrar que nós não fomos criados por Deus. Nós, homens, seres humanos, nós somos fruto de uma relação sexual entre um pai e uma mãe. Apenas entre um pai e uma mãe. Porque isso demonstra no capítulo 1 de João, não é? A todos quantos o receberam, não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus, porque nós não nascemos originalmente de Deus, como Adão, que foi criado diretamente por Deus. Então Adão é chamado filho de Deus, mas os seres humanos não são filhos de Deus por natureza. São criaturas criadas por Deus, claro, mas não com o status de filhos. E então temos os anjos como filhos de Deus, o Senhor Jesus, antes de tudo, como Filho eterno de Deus, e ele é anterior aos anjos, o Filho de Deus, porque ele é Deus e Filho. Quando Deus fala de enviar o seu Filho ao mundo, é porque ele já tinha um Filho na eternidade, que era o Senhor Jesus. A verdade da Trindade, ela está costurada em toda a Bíblia, desde Gênesis, desde o capítulo 1
de Gênesis quando fala que Elohim criou os céus e a terra, e Elohim é plural. Então, a primeira tentativa de se negar que ali em Gênesis 6 eram os anjos que tomaram mulheres, é tentar aplicar isso à descendência de Sete. Ah, os filhos de Sete eram os filhos de Deus. Não, não eram. Porque você tem que procurar na Bíblia inteira. Quem são os chamados? Quem tem certidão de nascimento de filho de Deus? São poucos. E hoje são muitos porque nasceram de novo, creem no Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro argumento que se usa é dizer que não eram anjos, que eram descendência de Sete. Outro argumento que se usa é que os anjos não se casam. Então seria impossível eles terem tomado mulheres. E aí, inclusive, é citada aquela passagem do Evangelho, né? Mateus capítulo 22, quando perguntaram da ressurreição, o Senhor respondeu, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. No céu, os anjos não se casam nem se dão em casamento. Mas quando nós lemos lá em Gênesis 6, os anjos vieram à terra. E os anjos vieram à terra em forma humana. Ah, mas anjo não tem forma humana. Ora, aqueles dois anjos que comeram lá com Abraão, na frente da sua tenda, como é que eles comeram se eles não tivessem um corpo humano? O Senhor Jesus apareceu a Abraão também com um corpo humano. Não é o corpo humano de carne que nós vemos que o Senhor Jesus recebeu quando ele veio ao mundo e nasceu como uma criança nesse mundo, se fez carne, mas que ele apareceu diversas vezes no Antigo Testamento em forma humana, ele apareceu. Até mesmo os anjos. E quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe, como foi esse anjo? Foi uma assombração que apareceu para ela? Não. Foi um homem. No Antigo Testamento, inclusive, em algumas passagens que falam de aparição de anjos, eles são identificados como homens. Um homem apareceu, tal, tinha uma espada na mão, alguma coisa assim, porque os anjos, sim, têm essa capacidade de assumir a forma humana. Agora, não encarnados como nós sabemos que o ser humano é, né? Então, esse outro argumento de que eles não poderiam ter sido eles, é porque eles não se casam nem se dão em casamento, mas o que o Senhor Jesus falou é no céu, mas tomando mulheres humanas, eles conseguiram gerar uma raça híbrida com o objetivo de contaminar a semente humana para que não sobrasse nenhum ser humano que não fosse descendente de anjos e pudesse ser então o Salvador. Porque o Senhor falou que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Como é que ia acontecer isso se só tivesse sobrado na terra seres humanos híbridos? Ele não seria um da semente da mulher, não teria, usar linguagem moderna, né? Não teria um DNA limpo de invasões, mas seria um daqueles homens fortes da antiguidade, aqueles valentes da antiguidade, com poderes que nós não conhecemos, porque eram poderes angelicais, por isso que existem as lendas, inclusive, no Antigo Egito, de que deuses desceram até a terra e tomaram mulheres, e então daí nasceram os deuses egípcios. Mesma coisa na Grécia. Deuses desceram do Olimpo e tomaram mulheres, e aí nasceram os deuses gregos. Aí você vai no filme do Marvel, tem todos esses lá, Thor, e todos esses fortões da antiguidade que eram considerados deuses. Na realidade, essas lendas, elas têm um fundamento num conhecimento antigo que foi passado entre os homens de uma raça híbrida que certamente tinha esses poderes,
que certamente fazia coisas extraordinárias, são chamados de gigantes. Eu não sei exatamente se é porque eles eram grandes ou não. Não necessariamente, porque ali fala de homens valentes. Homens valentes. Então, esse é o relato lá do porquê Deus teve que destruir a humanidade. Alguém outro dia me escreveu falando assim, citando um filósofo, que disse que a Bíblia é o livro mais genocida que existe. Então, um cristão perguntou: Mário, você viu o que ele falou? Você concorda com ele? Eu falei: concordo com ele, com esse filósofo que é ateu. Concordo com ele pelo seguinte: Deus, na Bíblia, exterminou toda a raça humana no tempo do dilúvio, ao ponto de deixar só uma família para ter a continuidade da raça humana. Deus praticou um genocídio, exterminando. Se você pesquisa, existem estudos na internet feitos por cientistas tal, de qual seria a população do mundo no tempo do dilúvio. Eu fiquei surpreso de saber que seria praticamente a mesma que existe hoje, de bilhões de habitantes no planeta Terra. Eles viveram do tempo de Noé e foram todos inundados, afogados, soterrados, de modo que não sobrou nada, praticamente, do que eles eram, né? Do que eles faziam, do que eles eram. E isso é o que Deus precisou fazer para conservar uma semente humana não alterada até que viesse aquele que pisaria a cabeça da serpente. E quem lê a Bíblia toda vai vendo quantas vezes Satanás tenta barrar esse intento de Deus, que era de uma mulher. Algumas pessoas às vezes me escrevem e falam assim: mas você não respeita Maria? Eu falo: claro que eu respeito, porque Maria foi a única mulher que Deus escolheu. Lá em Gênesis fala da semente da mulher, da semente da mulher. Não é, tem algumas versões que falam da semente de uma mulher. Está errado. Lá eu não sei se é Daniel que fala: a virgem dará à luz um filho e será chamado Altíssimo e tal. Tem algumas versões que falam: uma virgem dará à luz um filho. Errado. É a virgem. Porque só tinha uma mulher que Deus já havia escolhido na eternidade para dar à luz ao seu filho, Maria. Maria, que devia ter 14 anos, mais ou menos, quando engravidou do Espírito Santo, por ação do Espírito Santo, né, para dar à luz o Senhor Jesus. Uma mulher só. Deus não deixou escapar esse plano que ele tinha desde o começo da salvação do homem. E não deixou que a semente humana fosse contaminada com semente satânica. Isaías 7,14. As versões melhores falam a virgem, Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem, estou lendo aqui a versão Almeida Corrigida Fiel, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Essa é Maria. Então, quando alguém fala assim: vocês desonram Maria, vocês não respeitam Maria, meu, maior respeito que esse não pode existir, de você entender que Maria era única, era um exemplar único de mulher, que foi dada para abrigar no seu ventre o Filho de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.